Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, dose dupla de Flamengo nesse domingão, dia 19 de janeiro. O Flamengo hoje entra em campo em dois jogos. Um pela FC Series contra o São Paulo e outro às 21 horas contra o Nova Iguaçu pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Lembrando que a equipe que está nos Estados Unidos é a equipe principal e a equipe do Campeonato Carioca é uma equipe alternativa que vem demonstrando muita dificuldade, principalmente no quesito armação e definição de jogadas. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as informações desses dois jogos desse domingão. Vamos começar falando do amistoso entre São Paulo e Flamengo, que ocorre hoje às 17 horas no estádio Chase Stadium, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, pela FC Series, que é a pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos, muito questionada pela diretoria rubro-negra em função do acordo feito na antiga gestão, através do então presidente Rodolfo Landim. O Flamengo não recebe $1 sequer para disputar esse torneio amistoso lá nos Estados Unidos, e desta forma, provavelmente, a partir da próxima temporada, o Flamengo não irá mais para os Estados Unidos fazer a pré-temporada no solo norte-americano. Mas o fato é que hoje, às 17 horas, teremos São Paulo e Flamengo, que é um clássico nacional, inclusive jogo que decidiu a Copa do Brasil no ano de 2023, que foi vencida, então, na ocasião, pela equipe tricolor paulista. Vamos às informações desse jogo que ocorre, como eu disse, hoje às 17 horas. São Paulo e Flamengo entram em campo neste domingo, às 17 horas de Brasília, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, em partida válida pela FC Series. O São Paulo empatou em 1-1 com o Cruzeiro no primeiro teste dessa temporada, também pela FC Series em Orlando, na última quarta-feira. O técnico Luiz Ubeldia mandou a campo, nos primeiros minutos de 2025, dois times diferentes. Agora, como 9 jogadores voltaram ao Brasil para a estreia do Campeonato Paulista e Luiz Gustavo se machucou, o treinador vai ter menos opções. O tricolor entrará em campo com uma formação diferente da que foi utilizada diante do Cruzeiro, na estreia da temporada. Zubeldia escalará a equipe pela primeira vez com Oscar e Lucas Moura juntos. Lembrando que o Oscar, reforço do tricolor nesta janela de transferência de janeiro. Completarão o ataque Ferreira e Caleri. Com isso, Luciano começa no banco de reservas. O goleiro Rafael, os zagueiros Arboleda, Ferrarese e Sabino, o lateral direito Moreira, o volante Santiago Longo, o meia Rodriguinho, os atacantes William Gomes e Henrique Carmo voltaram ao Brasil para enfrentar o Botafogo de São Paulo na segunda-feira pela estreia do Campeonato Paulista. Essas são as informações do tricolor paulista. Vamos agora à provável escalação da equipe do técnico Luiz Ubeldia. O São Paulo deve ir a campo com Jandrei, Igor Vinícius, Alan Franco, Juan e Enzo Dias, Pablo Maia, Alisson, Oscar, Lucas Moura, Ferreirinha e Caleri no comando de ataque. É o São Paulo que vai provavelmente encarar o Flamengo na tarde deste domingo. Agora vamos às informações do rubro-negro, time dirigido pelo técnico Felipe Luiz. Esta será a estreia do time principal do Flamengo em 2025. O time fez a pré-temporada em Gainesville e viajou para Fort Lauderdale na véspera do amistoso. Felipe Luiz deu 9 sessões de treinos nos Estados Unidos. A tendência é que no primeiro teste do time principal, o torcedor veja mais de um Flamengo em campo. A ideia é rodar o elenco e utilizar a maioria dos jogadores. Em 2 treinos abertos à imprensa, Felipe Luiz distribuiu coletes, mas misturou os times e não deu pistas sobre a provável equipe titular para enfrentar o São Paulo. Lembrando que isso tem sido uma prática do técnico Felipe Luiz para evitar o vazamento das informações sobre o que ocorre dentro dos treinamentos. Até sexta-feira, o treinador ainda não havia decidido qual time escalar. A tendência é que comecem os principais jogadores.
Arrascaeta não deve jogar ainda neste domingo. O camisa 10 está recuperado da artroscopia que fez do joelho direito, mas está em processo de recondicionamento físico e teve cronograma individualizado de treinos na pré-temporada. Ele não está impossibilitado de ganhar alguns minutos da partida, mas o plano é preparar o uruguaio para a decisão da Supercopa do Brasil. Lembrando que o Arrascaeta, que vem passando por problemas físicos nas últimas temporadas de forma consecutiva, parece que nessa temporada o Flamengo vai dedicar um esforço a mais para que o Arrascaeta esteja melhor dentro das partidas e desta forma ele não deverá atuar em alguns jogos durante a temporada, mesmo porque o Flamengo hoje possui um elenco bem recheado e que pode suprir a ausência do Arrascaeta em determinados momentos. Vamos à provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje. O Felipe Luiz deve mandar a campo o que tem, teoricamente, de melhor no momento, disponível, né, à sua disposição: o goleiro Rossi, o Wesley, Léo Ortiz, Carbone e Alexandre. Lembrando que o Léo Pereira não irá participar do jogo porque teve que voltar ao Brasil por problemas familiares, então o Léo Pereira não joga. Quem deve jogar é o Carbone, ou então o Felipe Luiz pode fazer uma substituição trocando os laterais. Joga o Ayrton Lucas para a lateral esquerda e puxa o Alexandre para fazer a quarta zaga ao lado do Léo Ortiz. Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson, Alcaraz, Luiz Araújo e Bruno Henrique, um ataque com muita mobilidade, que é inclusive uma das características das equipes dirigidas pelo técnico Felipe Luiz. A arbitragem fica a cargo de Alexis da Silva, o assistente 1, Mike Nickerson, assistente 2, Sean Yanka Kehind, quarto árbitro, Muhammad Kaleya, todos dos Estados Unidos. Então, portanto, essas as informações do jogo entre São Paulo e Flamengo, como eu disse, partida da FC Series, amistoso disputado nos Estados Unidos. Agora nós vamos para as informações do segundo jogo do dia. Flamengo e Nova Iguaçu vão se enfrentar hoje também às 21 horas no Estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. Partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Campeonato este que o Flamengo está se complicando com esse time alternativo. O Flamengo hoje é o penúltimo colocado do Campeonato Carioca, então vai ter tarefa árdua quando a equipe principal voltar para poder se classificar, porque as equipes de menor investimento estão pontuando, estão aproveitando a oportunidade de jogar contra as equipes consideradas grandes com times alternativos. Então as equipes menores estão pontuando, estão fazendo seu papel, e Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo vão ter trabalho para poder se classificar para a próxima fase do Carioca. Resta saber se a equipe que vai entrar em campo hoje, que provavelmente, salvo ali uma mudança ou outra, deve ser a mesma equipe que jogou os 2 primeiros jogos e não foi bem. Kleber dos Santos está se complicando, um time muito mal treinado, por sinal. O Flamengo tem características e tem possibilidades de jogar melhor, mas o treinador não está sabendo explorar as características dos atletas que ele possui em mãos, salvo ali exceções como Pablo, Carlinhos e Thiaguinho, que na minha visão não tem a menor condição de atuar com a camisa rubro-negra. Vamos então às informações dessa partida de hoje. Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Carioca. É o primeiro confronto entre as equipes depois da final do estadual do ano passado, vencida pelo rubro-negro. A bola rola neste domingo às 21 horas no Estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão. O Nova Iguaçu ainda não perdeu no estadual e com 4 pontos é o terceiro colocado dentro da zona de classificação para a semifinal. Atual vice-campeão carioca, o time de Carlos Vitor empatou com o Vasco na estreia e venceu o Fluminense na última rodada. Contra o Flamengo, busca a vitória para se manter no G4 da Taça Guanabara. Como eu disse, as equipes menores aí se aproveitando, né, do fator times alternativos, assim, dos chamados times grandes, e com isso o Nova Iguaçu aí está invicto, empatou um jogo e venceu outro dentro desse Carioca. A provável escalação do Nova Iguaçu tem Lucas Maticoli, Gabriel Pinheiro, Renan, Matheus Biller, Sidney, Jorge Pedra, João Lucas, Igor Guilherme, Andrei Dias, Xandinho e Felipe Costa no comando de ataque.
O Flamengo está sendo representado por jovens do Sub-20 e alguns reservas, enquanto o grupo principal está em pré-temporada nos Estados Unidos. O time B ainda não conseguiu vencer neste Carioca, derrota para o Boa Vista e empate com o Madureira. O rubro-negro continua a excursão no Nordeste em busca do primeiro triunfo, enquanto ocupa a penúltima posição com apenas 1 ponto. Outro fator determinante também nessa excursão, digamos assim, do Flamengo pelo Nordeste para disputar o Campeonato Carioca, esses primeiros jogos, é que os estádios estão ficando muito vazios em função dos preços absurdos cobrados para esses jogos, para assistir um time completamente alternativo que não tem grandes atrativos assim para a torcida nordestina. Então o Flamengo, além de estar jogando em gramados ruins, mal treinado, ainda tem a ausência de sua torcida, causado pelos altos valores dos ingressos, como eu já disse. O Flamengo deve ir a campo hoje com Diogo Alves, Daniel Salles, Pablo da Mata e Zé Wellington, Fabiano, Rayan Lucas, Lohan, Thiaguinho, Guilherme e Carlinhos, ou seja, somente uma mudança, a saída do Cleiton, a entrada da Mata, porque o Cleiton foi para os Estados Unidos suprir a ausência do Léo Pereira. A arbitragem fica a cargo de Wallace Rogério Rufino de Lima, assistente 1 Thiago Rosa de Oliveira Expósito, assistente 2 Gabriel Bernardo Duarte e o VAR Patrício Wallace Correia Maia. Então essas foram as informações desse vídeo um pouco mais longo em função dos 2 jogos que ocorrem neste domingo, como eu disse, São Paulo e Flamengo às 17 horas e às 21 horas Flamengo e Nova Iguaçu. Eu peço para você se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações e deixa o like porque é muito importante, divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo para que o canal possa crescer ainda mais. Um bom domingo a todos, um forte abraço, se cuidem e saudações rubro-negras.